E aí muita gente vem falar: "Ah, isso é papo de coaching". Foda-se se é papo de coaching. Aplica na tua vida e tira seus próprios resultados. Porque muita gente tem esse preconceito e acaba: "Ah, eu não vou fazer porque é papo de coaching". Tá, então continua exatamente como você está fazendo, se autodestruindo com a sua própria mente, com as suas próprias palavras. Continue e vê se você vai chegar em algum lugar diferente do que você está hoje. Como criar a vida dos seus sonhos? 2025, estranhamente, foi o ano que eu menos fiquei pilhada para realizar as minhas metas e foi o ano que eu mais realizei. Viajei para São Paulo 2 vezes, fiz várias viagens mais curtas durante o ano, comecei o meu processo de CNH que eu estava postergando há um bom tempo, aumentei meu faturamento, diminui minha ansiedade, e tudo isso sem seguir métodos muito complexos de organização. Para falar a verdade, eu deixei muito mais solto. E eu achei isso bem engraçado, porque as pessoas falam que se você não tem tudo muito bem organizado, você não consegue realizar os seus objetivos. Só que para mim aconteceu o contrário. Sempre que eu tentava seguir esses métodos muito complexos e organizados de planners, eu sempre acabava me frustrando porque eu sentia que isso me gerava mais estresse, ansiedade e frustração do que propriamente me ajudar. Eu perdia muito tempo nessa organização, não tinha tempo de ficar atualizando esses planners, né, que todo mundo usa. Então o que funcionou para mim foi o básico, o simples, e é o que eu quero compartilhar aqui com vocês, para que talvez você consiga aplicar e também fazer desse ano o seu melhor ano. Se tem algo que eu aprendi nos últimos 5 anos estudando sobre psicologia, comportamento humano, é que o nosso externo reflete o nosso interno. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem mudar um padrão de comportamento, um hábito, uma rotina, colocar novas metas no começo do ano, sem mudar antes o seu interno, sem mudar o seu padrão de pensamento, sem mudar a forma que ela se enxerga antes. Então, a primeira coisa, antes de você pensar em querer mudar um hábito, uma rotina, alcançar uma meta na sua vida, você precisa primeiro olhar para dentro. Se colocar em primeiro lugar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Essa foi uma grande lição que eu aprendi em 2025 e que me fez mudar completamente os meus resultados, porque eu sempre estava colocando as outras pessoas, as outras coisas na minha frente e sempre me deixando em segundo plano. E isso me fazia com que eu gastasse a minha energia com as outras pessoas, com as outras coisas e nunca para realizar os meus objetivos. E acabava que eu não conseguia realizar, obviamente. Você tem que entender, se você não tá bem, nada vai bem na tua vida. Então, eu comecei fazendo o básico que toda pessoa precisa ter para conseguir ter uma vida estável, que é ter uma boa noite de sono, dormir entre 7 a 8 horas por noite, você ter uma alimentação saudável, comer comida de verdade, diminuir o máximo que der os industrializados, você beber bastante água, você fazer exercícios físicos com constância, não só pela estética, mas principalmente pela funcionalidade do seu corpo. Mais vale um exercício que ativa todas as áreas do seu corpo, que te dá resistência, do que propriamente um exercício só pela força, só pela estética, só pelo pump. Comecei a fazer terapia semanal também, que foi uma grande evolução. Por conta dela, eu consegui mudar vários padrões de comportamento, realizar vários objetivos da minha vida. E a escrita terapêutica também, que é basicamente você sentar e escrever sobre tudo aquilo que está passando na tua cabeça. Parece que você tira tudo da tua cabeça, joga ali para o papel, e aí no papel você consegue ter mais clareza de quais os próximos passos você precisa tomar. Com tudo isso, que é o mínimo, que é o básico, eu conseguia ter muito mais foco, energia, conseguia me sentir muito mais disposta para fazer qualquer outra coisa na minha vida. Seja ela aumentar o meu faturamento, seja ela eu ter um bom relacionamento com as pessoas, porque você tem que entender, se isso aqui, que é o mínimo, não tá bem, se você não tá bem, as outras coisas não vão ir bem, porque você vai ficar estressado com as outras pessoas, você vai falar coisas que você não deveria para as pessoas que você ama, o teu nível de ansiedade ele vai estar muito alto, você sempre vai estar indisposto, sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas, então esse aqui é o básico do básico. A segunda coisa que eu fiz foi mudar os meus diálogos mentais, os meus diálogos internos. Sabe aquela voz bem lá no fundo que fica te dizendo que você não é capaz, que você não consegue,
que você não merece, que você não pode determinadas coisas, essa é a voz da sua autoimagem, a voz da forma como você se enxerga. Então presta atenção nesses diálogos internos. O que que eles estão falando sobre você? Eles são destrutivos? Eles são negativos? Porque se eles forem também, você não vai conseguir mudar o seu padrão de comportamento, você não vai conseguir alcançar novos resultados, novos patamares. Não vai conseguir mudar as suas ações. Ao invés de você ficar alimentando aquelas frases de eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, tudo dá errado para mim, eu tenho o dedo podre, eu ganho pouco, eu sou pobre. Ao invés de você alimentar tudo isso, sempre tenta olhar para o lado positivo, para o lado que você consegue aumentar a sua confiança. Eu consigo, eu mereço, eu posso. Se eu não sei, se eu não tenho esse conhecimento, eu vou atrás de descobrir, sabe? Sempre busca não só o lado positivo e acabou. Sempre tenta buscar a solução daquilo, sabe. Se você está pensando que você não pode, por que que você não pode? Porque você não tem o conhecimento suficiente? Então, qual conhecimento que você precisa buscar para que você consiga, sabe. Sempre tenta olhar para esse lado, para buscar soluções e não se vitimizar. O terceiro ponto que eu fiz é ter clareza do seu cenário de vida. O que que você quer alcançar? A maioria das pessoas se frustra com as suas metas, porque elas não são metas suas, elas são metas terceirizadas de outras pessoas. Então, se você não tem clareza do seu cenário de vida ideal, qual que é os objetivos que você deseja alcançar, você vai abraçar qualquer oportunidade e andar por qualquer caminho. Porque você não sabe para onde que você quer ir. Então tudo que chegar para você, você vai ficar aceitando. Tenha clareza de onde que você quer chegar. Qual que são os seus objetivos de vida? Como que é a sua vida dos sonhos? Como que você age? Qual que é o seu eu ideal? Como que ele se veste? Como que ele se comunica? Que lugares ele frequenta? O que que ele faz da vida? Como que é o corte de cabelo dele? Como que ele se veste? Que conteúdos, músicas ele consome? Quem é o seu eu ideal? Com o que que ele trabalha, quanto que ele ganha, como que é a família dele, o que que é sucesso para ele. Quanto mais clareza você tiver de tudo isso, mais fácil vai ser de você alcançar tudo isso, porque você vai ter um direcionamento. E não precisa ficar pilhado no como você vai alcançar isso. Você tendo clareza do que você quer, o como é engraçado. Você pode não acreditar ou ficar preocupado com o como, assim como eu também ficava preocupada. Mas quando você tem clareza, você toma uma decisão, eu vou fazer isso, eu quero seguir para esse caminho, eu quero ser assim, eu quero conquistar isso. As coisas ao seu redor, incrivelmente, se organizam para que você consiga alcançar aquilo. É muito legal. Muita gente chama de universo, Deus, destino, coincidências, mas não. Isso é o simples fato do mundo, do universo se reorganizar de acordo com as decisões que você toma, porque é uma conta matemática, você tem um objetivo, um alvo, você sabe como que você tem que agir, porque você já se enxergou naquele objetivo, e você vai começar a agir, então as coisas magicamente vão começar a acontecer, você vai começar a alcançar essas coisas. O quarto ponto que eu trago aqui é sobre metas, que foi a única coisa que eu implementei sobre metas para minha vida em 2025, é ter metas SMART para cada área da minha vida, e eu segui essas metas durante 3 meses. Foi só esse tipo de meta que eu utilizei no ano passado, e foi as que mais funcionaram para mim. Porque antes eu tinha milhares de metas, tinha uma lista enorme. E aí eu ficava muito pilhada naquilo, muito estressada, me lotava de coisa para fazer no dia a dia e não conseguia sustentar isso por um longo período de tempo até que ela se concretizasse. Então o que eu fiz de diferente foi só colocar uma única meta para cada área da minha vida, uma meta para a área financeira, para a área da saúde, para a área social, para a área espiritual, colocar uma meta que eu conseguia realizar em 3 meses. Porque quando você consegue realizar essa meta nesse curto período de tempo, reforça para você mesmo a sua capacidade de realização. Então você sabe agora que você consegue realizar, você pode colocar metas maiores, metas mais avançadas. Então começa colocando metas mais pequenas,
Metas as quais você tem certeza que vai conseguir alcançar nesses 3 meses, e a cada 3 meses você vai mudando. Mais vale você ter poucas metas que você realmente consegue alcançar do que você simplesmente colocar uma lista enorme e não conseguir alcançar nenhuma, isso só vai gerar frustração. Depois que você criou as suas metas, você sabe para onde que você quer chegar no teu cenário de vida, é hora de construir uma rotina intencional. Muitas pessoas deixam ser levadas pela rotina no automático, e isso é muito compreensível, porque a gente precisa trabalhar, né? Acontece várias coisas no nosso dia a dia que vão nos tirando o foco. Só que quando você não tem um direcionamento e clareza do que você tem que fazer no seu dia a dia, é muito mais fácil você viver no automático do que você ter clareza do que tem que fazer naquele dia. Então, você sabe para onde que você quer chegar? Como que essa pessoa ela age? Como que o seu eu ideal age? O que que ele faz? Como que é a rotina dela? De acordo com isso, você vai criar uma rotina para você dentro das suas condições. Presta atenção nisso. Eu não quero que você crie uma rotina irreal e perfeita, com horários certinhos. Eu quero que você tenha clareza do que você precisa fazer diariamente, e se aquilo fugir do teu controle, se você tiver imprevistos, você simplesmente tem a flexibilidade de mudar de rota. Então, se não deu certo hoje, faz amanhã, adianta as coisas de amanhã para hoje, assim sucessivamente, mas tenha a clareza, o direcionamento de onde que você quer chegar. Não deixe você passar os dias e os anos vivendo no automático. O sexto ponto que eu quero trazer aqui é justamente cai nessa questão que eu falei agora, é de você não ter essa rigidez. Por quê? As coisas vão sair do controle. Você não tem controle sobre tudo na tua vida. Acontece os imprevistos, sim. Então, aceite que o processo ele vai ser imperfeito. Você não vai conseguir ter controle absoluto sobre tudo aquilo que você deseja. Uma das piores coisas que eu já fiz por mim mesma foi deixar o perfeccionismo me auto-sabotar, porque na minha cabeça tudo tinha que ser 100% perfeito para que eu conseguisse iniciar. E se você tem essa mentalidade, você tem que ter a consciência de que você nunca vai se tornar bom em algo. Porque para você se tornar bom em algo, você precisa repetir várias vezes. E se você tem medo de errar, medo de não fazer tudo perfeito, você não vai conseguir repetir várias vezes. Logo, você não vai se tornar bom naquilo. Então, não deixe o perfeccionismo te paralisar. Faça da melhor forma que você pode, dentro das condições que você tem, e com o tempo, com o processo, você vai aprendendo e se aperfeiçoando. E o sétimo ponto que eu quero trazer aqui é para você começar a celebrar mais as suas conquistas. Nós já nos cobramos demais. A sociedade, então, nos cobra mais ainda. Então, se você não tirar o tempo de celebrar as suas pequenas conquistas durante os seus dias, durante os seus anos, ninguém vai fazer isso por você. É tua responsabilidade celebrar aquilo que você conquista, seja uma conquista pequena ou seja uma conquista grande. Isso reforça para o teu cérebro que você conseguiu atingir o objetivo que você tinha se disposto a fazer. E isso vai reforçar o seu senso de capacidade. Então você vai se sentir mais capaz, o seu cérebro vai se sentir mais motivado para que você consiga ir para uma próxima meta. Eu quero que você entenda aqui que criar a vida dos seus sonhos definitivamente não é sobre ter um planner perfeito, uma vida perfeita, nada perfeito. É sobre simplesmente você ter um direcionamento, clareza de onde que você quer chegar e dar um passo de cada vez. Alinhar o seu exterior com o seu interior, sem você se destruir no processo, sem você se sentir sobrecarregado, ansioso, estressado, se comparar o tempo todo, porque a graça da vida ela tá no processo das coisas. Se você vive a vida inteira sempre preocupado na próxima meta, na próxima coisa que você tem que alcançar, você nunca dá o valor suficiente, você nunca aproveita o processo entre uma conquista ou outra. E aí você passa a sua vida inteira naquela loucura de sempre alcançar novas coisas e o processo entre uma coisa e outra você não aproveitou. Então, tenta aproveitar esse processo, curtir mais esse momento, no aprendizado que você tem diariamente, nos desafios que você enfrenta diariamente. Eu sei que é difícil, mas se você não fazer isso, você sempre vai estar ansioso pelo futuro e nunca vivendo o presente.
E se você ainda tem dificuldade em reprogramar a sua mente, quebrar os ciclos, você não quer repetir os ciclos do ano passado, eu recomendo que você assista esse outro vídeo aqui, onde eu te ensino como quebrar um ciclo na prática. Assista e coloca em prática para você não repetir os mesmos padrões.